Boa noite, Matília. Vamos lá para mais uma live, dessa vez com convidada. Importante, mulher. Vou esperar vocês chegarem. Deixar a galera chegar um pouco, o Insta avisar todo mundo. E daqui a pouco eu chamo a minha convidada. Quem foi entrando aí que foi escalador já se anuncia, né, dona Ju? Dona Nanda, as escaladoras chegando. Boa noite, Camila. Gente, vamos conversar hoje sobre ossos naturais. Toda vez que eu posto, eu recebo muitas pessoas me perguntando coisas comuns, recebo dúvidas sobre coisas mais complexas. E eu não sou especialista em nutrição, né? Sou uma tutora de cachorro, uma educadora canina e a minha área não é a de nutrição. Então achei super importante convidar uma pessoa que é especialista, né? E foi até por recomendação da Paty do Core Zeus, que é uma escaladora da mentoria, que foi me sugerir esse perfil e quando eu fui ver eu já conhecia. Deixa ela aparecer aqui que eu chamo ela para entrar com a gente. Doutora Larissa. Então, a gente vai responder as perguntas que estão nas caixinhas, tá? Tem muitas dúvidas. Eu até estava conversando agora com a Larissa. Eu falei, Larissa, vamos fazer 40 minutos só? Daí ela ainda falou, Manu, a gente faz o tempo que precisar. Eu falei, acho que vamos fazer até pela nossa, né, o nosso cuidado. Pra gente também não ficar muito cansado, tá? Deixa eu achar aqui se ela já entrou, gente. Peraí. Não apareceu ainda. Peraí. Não consigo puxar ela aqui. Ai, gente, na verdade, eu sei o que eu fiz de errado. Eu entrei 5 minutos antes. Eu combinei com ela 25 e entrei às 20 horas, que é o horário da mentoria dentro das aulas dentro da minha mentoria. Eu confundi. Então, vamos lá. Acho que agora deu. Vai chegar. Oi, Larissa. Oi, Tudo bem? tudo bem? Eu tava te ouvindo falar. Eu realmente eu tava esperando dar 8h05. Menina, eu marquei, né, que é o horário das lives sempre é 25, mas os horários das aulas dentro da minha mentoria de tutores é às 20 horas. Então, na hora, buguei aqui e entrei um pouquinho antes, mas foi até bom, porque aí já o É, pessoal já estava aqui quando você chegou. exatamente. Larissa, eu estava lendo aqui no seu Instagram, né, doutora Larissa Bittencourt, e tá medicina veterinária integrativa e funcional. Você podia explicar a diferença um pouquinho antes da gente entrar na parte de ossos? Sobre o que é? Sim, bom, vamos lá. A medicina integrativa é uma prática onde a gente olha o paciente como uma parte inteira, né? Como o todo. Então, esses dias mesmo uma colega postou uma frase bem perturbadora, né, para quem trabalha na área da saúde, principalmente, e a frase era o seguinte: os médicos hoje em dia não entendem de saúde. Porque acaba que os médicos eles são treinados para lidar com doenças. É verdade. E a medicina integrativa, Manu,
eu posso dizer que a medicina integrativa, ela trata a saúde. E o foco dela é a saúde, né? E como que a gente trata e foca na saúde? Olhando o todo, olhando o paciente por completo. Então, quando aparece um paciente com algum problema, vamos supor, um problema renal, Uhum. o médico, né, o profissional que pratica a medicina integrativa, ele não olha dois rinzinhos, né? Ele olha o paciente inteiro, Que a legal. história dele, como ele nasceu, quem foram os pais, quem são os pais, né? De onde ele veio, como é que foram os primeiros dias dele naquele sistema onde ele se encontra. Tudo é válido, toda informação é válida. Então, a medicina integrativa, ela foca no paciente por completo. A gente olha para o paciente, olha o físico, o mental e o espírito. E Nossa. não só do ser em si, mas de todo o sistema, né? Das pessoas com quem ele convive, do ambiente onde ele vive. Então, assim, olhar para tudo Maravilhoso. isso é muito importante e faz parte da gente, né? Faz parte de quem trabalha com a medicina integrativa, Não, olhar tudo isso. maravilhoso. Até há pouco eu procurei uma médica, a gente estava conversando ali no direct e eu fui atendida dentro dessa mesma abordagem. E é Foi, muito foi me bom. perguntado desde a minha infância como que foi. Eu falei, caramba, eu nunca tinha passado. Fui E por. você sabe que o profissional ele não precisa ser da área da saúde obrigatoriamente para ele ter uma visão integrativa, né? Eu conheço algumas pessoas que trabalham com coisas distintas. Assim, hoje mesmo eu fiz a minha primeira aula de yoga. E Ai, a professora, bom, a yoga ela já traz uma espiritualidade muito grande, uhum. né? Uma conexão com essa parte da mente, do espírito, da energia emocional muito grande. E ela é uma professora de yoga. E ela tem uma visão extremamente integrativa. Então, pra você ter noção, a aula durou 2 horas. Porque foi uma aula, né? Primeiro que foi a primeira aula, então é uma aula que precisa ser passada detalhes, né? E ela precisava me conhecer. Mas depois houve uma meditação e ao longo da meditação ela me explicou muita coisa. A gente conversou, ela quis entender o que eu trouxe na meditação, né? Tudo. E aí eu vi, né, Que como é legal. possível ter uma visão integrativa em diversas áreas da vida. Até na parte de comportamento, de educação, como eu trabalho, não tem como Total, olhar, né? Só com aquele probleminha ali, aquele sintominha, né? Tem tudo uma história por trás dele. Eu brinco, total. eu chamo isso dos nozinhos. Vamos atrás dos nós, não Dos nós. dos nós dessas situações, né? Isso daí é só o telhadinho da Excelente. casa, né? Muito Ai, que bom, muito bom. Gostei desse termo. Vamos encontrar os nóizinhos e vamos desfazer esses nóizinhos, né? isso. Vixe, eu vi que se deixar a gente vai para conversa assim, ó, para vários Rapidinho. horizontes, né? Vamos focar então na nossa parte ali do osso, Uhum. que dos ossos naturais, que eu te convidei, porque o que que acontece, doutora Larissa? Toda vez que eu posto alguma coisa sobre os cães roendo, ou mostro um vídeo dos meus, enche de perguntas na caixinha ou mesmo no post e dúvidas gerais, desde dúvidas assim simples a coisas mais complexas. E muitas coisas eu não sei, eu nem estudo superficialmente isso para falar assim, eu sou uma estudiosa à parte. Não Uhum. sou. A experiência que eu tenho é de sempre dar e sempre ter dado ossos para os meus cães a vida toda, com cuidados básicos, mas hoje eu estava lendo ali os seus artigos e vi que estava dentro, né? Quero saber mais, mas eu vi que estava de acordo. E uma coisa que é muito forte para mim é o seguinte: no ano passado eu perdi uma cachorrinha, ela faleceu com 15 anos e meio, a Tequila, minha grande cachorra. E meus cães roeram muitos ossos a vida toda. E a Tequila ali até os 13 anos dela, ela era sempre muito elogiada pelos dentes brancos, por não ter mau hálito. E eu nunca precisei fazer uma limpeza
mecânica Mecânica. nela, nem nada, sabe? Então, eu tenho para mim vários benefícios, além de, eu chamo de Instagram canino, Larissa. Eu falo que os ossos são os Instagrams caninos, né? Então, eu queria agora Sim, acho saber que de eu você. sim. O que você orienta? Você quer que eu vou para as perguntas que estão na caixinha? A gente vai fazendo um apanhado. Bom, vamos primeiro fazer uma breve introdução a esse tema, que eu acho que é válido, porque pode ter gente aqui que já tem o hábito, já sabe do mais ou menos o que a gente vai falar, mas tem gente que está tendo contato com esse assunto pela primeira vez na vida, né? Exato. Então, a primeira coisa, Manu, eu acho que você deve passar por isso. Às vezes você comenta com alguém que você dá ossos, ou então as pessoas veem no seu Instagram, você acabou de falar, né? As pessoas veem você oferecendo os ossos para os seus animais e questionam. Então, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que sim, é super permitido cães roerem ossos crus, né? Não é perigoso. É claro que existe uma lista de cuidados que precisa ter. Mas se a gente parar para pensar no que é o cachorro, né, Manu? Você que trabalha com comportamento, você precisa trazer no cachorro, né? Olhar para o cachorro como cão, como animal que ele é e olhar para toda a parte instintiva dele, né? É uma coisa que você precisa dar atenção. Então, se a gente for olhar para o que é o cachorro, a gente já cai esse mito, né? De será que pode oferecer osso, será que não pode? Bom, o cachorro, ele tem como ancestral o lobo cinzento, né? Ele é um carnívoro, ele é um animal carnívoro que foi domesticado e que veio evoluindo, né? E se tornou esse cão de companhia, esse animal de companhia que a gente tem hoje. Só que ele não deixou de ser carnívoro, ele não deixou de ter os seus instintos. E você, como educadora canina, você sabe muito bem que, independente do cão ser domesticado ou não, ele jamais vai deixar os seus ele jamais vai ignorar os seus instintos, né? Sim. Ele nunca vai deixar os seus instintos, nunca vai esquecer dos seus instintos. O animal, por mais que ele seja domesticado, educado, em alguma situação de pressão, ele pode colocar os seus instintos todos para fora. E ele tem essa necessidade de roer. Se ele não roer um osso, ele vai roer um brinquedo que a pessoa vai dar, ele vai roer um tentar móvel. adaptar, né, Larissa? Oi? Ele vai tentar adaptar, né? Ele vai tentar adaptar. Se ele não conseguir fazer isso da forma que ele nasceu para fazer, ele vai roer, ele vai dar um jeito. Assim como o cão que precisa gastar energia e ele não é levado para passear, ele vai dar um jeito, ele vai começar a correr enlouquecido pela casa, ele vai pular excessivamente nas pessoas, ele vai latir, aí cada cão reage de uma maneira. Então, roer, primeira coisa, roer é uma necessidade biológica dos cães. Verdade. Primeiro ponto. Segundo aqui, ele é carnívoro. Toda a dentição do cão ela foi programada, foi feita, né, para roer, para rasgar carne e para roer ossos, tá? Ele nasceu para isso. Então, são esses dois primeiros pontos que a gente tem que entender para cair esse mito de que não pode, é perigoso oferecer ossos para cachorro. Então, a primeira coisa é essa. E aí a gente vai, então, para a questão dos cuidados, né? A gente vai desenvolvendo aqui, respondendo as perguntas, mas existe sim alguns cuidados que a gente precisa ter. Escolher os ossos de acordo com o porte do animal, de acordo com a anatomia do crânio do animal, de acordo com a capacidade dele de mastigar. A gente não vai dar um osso, por exemplo, para um velhinho com gengivite, com os dentes fraquinhos, para ele roer. Isso não vai ser bom para ele, né? Tem um limite, então, né? Exato, tem limite. Não é assim. Então, Larissa, quer dizer que todo cão, então, ele pode roer osso? Todo cão deveria roer osso. Só que, infelizmente, alguns animais, por N questões, eles podem não estar aptos a isso. Ou por questões ou porque um animal já velhinho, idoso, com
com doença periodontal, com gengivite, com É. dentes fracos, ou é Eu até porque... tenho um assim aqui, Larissa, que é o Dom, que é um cachorro, um Australian também, que eu resgatei. Ele tem só 3. Eu resgatei ele há 3 Três anos. dentinhos. E ele tem vários probleminhas. Ele eu tive que fazer limpeza mecânica. E assim, ele não dá conta. Ele não. Para ele faria mal. Pois Então, é, a nem gente exponho ele. tem que ter esse cuidado, né? Você direcionar determinada coisa, por mais que cães foram feitos para roer ossos, infelizmente o cão, alguns cães hoje, nos dias de hoje, por conta de toda a história de vida, por conta de toda a situação onde ele foi criado, eles chegam num estágio que eles não são capazes. Ou uma questão muito importante que pode se tornar um problema é toda a questão a capacidade digestiva. Capacidade digestiva de alguns cães. Tem cão que não lida bem com o osso carnudo. Algum animal com alguma sensibilidade maior, aquele animal que tem um estômago mais sensível, que não lida muito bem com carnes muito gordas. E aí tem vários motivos que levam a isso, né? Mas normalmente Tem os até uma motivos pergunta. são parecidos. Tem uma pergunta que eu acho legal a gente trazer, então. Porque. Pode soltar as Tá, perguntas aí, que aí fica mais fácil da gente eu direcionar. achei ela muito relevante. Peraí. Aqui, ó. Vai de encontro o que você falou. O que nunca comeu pode apresentar algum sintoma estomacal, algo anormal? Pode. Pode, Esse com sintoma certeza. seria o quê, doutora? Vômito, diarreia, enjoo. Então, aquele animal que está acostumado a comer ração. Já tem algum tipo de sensibilidade estomacal, algum tipo de sensibilidade intestinal. Você oferece osso carnudo para ele, osso carnudo não, um osso recreativo para ele roer. Ali no osso recreativo, muitos, né, ossos têm resquícios de carne, tendões, ligamentos, etc. E pode, se for o primeiro contato do animal com aquilo ali, sim, pode causar, sim. Mas é algo que aconteceria até com a gente, né? Se a gente experimentasse uma coisa que fugiria muito do habitual para nós. E não Eu diz... observo isso, assim, que geralmente aqueles alunos que têm os cães bem regrados, só ração, 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 quando foge alguma coisinha, às vezes desanda um pouco. Eu falo igual, às vezes, você nunca ter comido lá um brigadeiro, uma coisa, um dia comer, né? Tá, vamos lá. Olha. Agora, tem um porém, esses cães que reagem de uma forma negativa a primeiro contato a isso tudo, é normal acontecer, é bem comum, não é que é normal, mas é muito comum acontecer. E os que geram problemas maiores, né, que demora até para voltar, esses animais, provavelmente eles não estão com todo o sistema intestinal competente a lidar com isso. Então, é até um alerta. Né? Se você oferecer um osso recreativo para o seu animal roer e ele passou muito mal e demorou muito a voltar, vale a pena investigar a saúde intestinal. Eu li hoje isso nos seus artigos. Ah, que bom! Uma outra pergunta legal aqui também. Pode oferecer o osso, retirar, voltar a congelar e dar de novo? Pode fazer isso? Pode. Pode. Principalmente aqueles ossos maiores, né? Fêmur, joelho. Você pode oferecer para o animal, até porque eu nem indico a oferta assim liberada, não indico mesmo. Roer osso chega a ser viciante para o animal. Né? Ele fica ali horas se você deixar. Então não é legal, porque, obviamente, gente, existem riscos. Tá? Você oferecer ossos para o animal, é óbvio, tudo na vida tem riscos e sim, existem riscos. Risco. É importante o pessoal... Tudo tem riscos, exato. Né? Tanto que é preciso, inclusive, ofertar os ossos e supervisionar todo o processo. E aí, por isso, eu não recomendo a oferta assim, sem limites. Então, você pode ofertar por uns 40 minutos, retirar e congelar novamente e oferecer depois. Só que, assim, sinceramente,
geralmente essas peças são tão baratas, são assim. Às vezes você consegue até de graça nos açougues, né? Muitas vezes eu consigo de graça e Pois é, eu hoje, também. hoje eu peguei num lugar aqui em Floripa, não é tão simples. Eu estava morando no interior de Santa Catarina esses tempo atrás, aí lá o pessoal dava. Aham. Aqui é um pouco mais difícil, mas assim, ó, eu peguei praticamente 3 pedaços assim, paguei 1,76 no É osso. muito barato. Então Só que eu sabe o sempre que que eu falo, não vale acho? a pena. Sabe o que que eu acho que pega, Larissa? Ah, A pessoa que às vezes muda o itinerário, aí traz o osso, faz o congelamento, mora num apartamento, eu acho que o trâmite para essa pessoa é um pouco mais complicado, sabe? Do descarte ou do tempo exposto, porque você está falando que não recomenda que fique à vontade. eu uso assim a vida toda, mas eu acho que porque meus cachorros são acostumados ou acostumo desde cedo, dá tudo bom aqui. Sim, Então fica ali, como não é uma coisa assim que acontece uma vez na vida, outra na morte, eles são capazes de ir lá roer, daí e sair. capotam, tipo aquilo, tá todo mundo Aham. capotado. E aí amanhã ou alguém de madrugada vai lá fazer Vai lá isso e de pega. novo. É mais regrado, é mais. Aqui também. Aqui É, também. Mas não é assim em todas as casas, né? É até legal não, você levantar isso para a gente poder dizer uma coisa, gente. Não existe receita de bolo para nada nessa vida. O existe. que funciona aí na sua casa, mano, o que dá certo aí, não necessariamente vai dar certo em outros lugares. Exato. Então, se dá certo dessa forma aí para você, para mim aqui também, confesso que aqui às vezes o osso carnudo fica a semana inteira Fica disponível, aqui também, Larissa. fica Aqui a direto. regra é assim, como os meus roem mesmo, ele não fica ali juntando mosca, não sobra, não dá problema, sabe? Aham, Só aham. que eu também não comecei, por exemplo, hoje eu tô com 2 cães jovens, um de 1 ano e 9 meses e uma de 8 meses. Eu Uhum. também não comecei com eles nas primeiras ofertas, assim, dando e deixando à vontade. Eu dei um pouco, tirei. Então, a gente acho que talvez que tem mais costume, vai pegando a manha de lidar com os cães. Mas é Sim, legal, pessoal, que está escutando a gente e que está aprendendo, regrar, de repente, 30 ou 40 minutos, como a doutora está é o falando, máximo. É, né? Para não acontecer como teve uma pergunta que enviaram, que eu dei, meu cachorro chegou a sangrar a boca, né? pode acontecer. Principalmente o cão que tem muito tártaro, tem bastante inflamação por causa de tártaro, e aí ele começa a roer, começa a limpar o dente. Seja, é Hum. porque, bom, eu sou veterinária, eu já participei de várias limpezas de tartarectomia, né? Então, no momento da tartarectomia, Manu, é feito um jato, né? Um jato de água junto com uma ferramentazinha que Dá uma sangradinha, né? vai tirando ali aquela placa bacteriana e sangra. É claro que sangra. Sangra também numa limpeza que você faz no ser humano, que tem bastante tártaro. Verdade. Então, pode acontecer sim do cão que está roendo lá o osso, na medida que ele vai roendo e vai causando aquele atrito do osso com o dente, e ele vai tirando aquela placa bacteriana, né? Aquela placa de tártaro, pode acontecer de sangrar um pouquinho sim. Pode acontecer. E é que as pessoas às Inclusive, vezes não esperam, né? pros cães que tem muita placa bacteriana, né? Se ele deixar, a gente está falando aqui de um ideal, a gente está falando aqui de uma Tá. situação assim maravilhosa. Se o cão Uhum. deixar, depois dele roer o osso, vale a pena fazer uma higiene até na boca. Uma Porque higiene, sai mas mais soltinho ali. pega gaze, pega uma gaze. Pega um produto, seria legal um produto próprio para cães, né, para animais, e você passar uma pasta de dente canina. Existem hoje, eu gosto muito, uma pena que não tá aqui porque eu levei para os cães lá da casa dos meus pais. Uma pasta de dente, Manu, à base de óleo essencial. Ai, fala o nome para nós. Falo, a pasta de dente, ela é quase que artesanal, é feita por uma amiga minha, ela é veterinária também e ela é aromaterapeuta. Ai, que chique. Bicho orgânico. O nome do perfil é bicho orgânico. Lá, a pessoa que entrar lá dentro desse perfil vai entrar e já vai ser direcionado para entrar em contato, para poder encomendar e comprar. E ela faz uma Anotado. pasta de dente à base de óleo de coco e à base de óleo essencial
maravilhosa, maravilhosa. Já vou pedir depois da nossa live. É muito boa. E ela tem um cheirinho de menta, um cheirinho de hortelã maravilhoso. Eu passo na gaze e passo na gengiva dos cães, sabe? De vez em quando. É legal para desinflamar a gengiva inflamada também. Muito boa, muito boa. Adorei essa orientação. Ó, Larissa, tem mais uma pergunta aqui que também as pessoas se preocupam. Você consegue ler quando eu seleciono? Não. Ah, tá. O consumo de ossos altera a consistência e cor das fezes dos cães? Isso é normal? Total. Total. Influencia muito, principalmente se tiver um consumo excessivo. E é normal, sim, é totalmente normal. Quanto mais ossos é consumido pelos cães, mais diferente vão ser a consistência das fezes e coloração. As fezes vêm muito bem mais ressecadas. Super brancas e duras, assim. Isso, exatamente. Isso é porque os seus cães roem. Eles comem também? Eles vão acabando com... Não que ele vai lá e quebra, nem nada. Eu nunca tive um cão que tivesse quebrado, tenho cães há 18 anos. Mas eles vão... Aquilo vai indo. Não só limpam, eles vão comer. Não, é normal. Alguns cães fazem isso sim. Mas é super normal sair nas fezes. Isso não é um problema, tá? Isso não é um problema. Eu costumo falar que às vezes isso é até a solução. Aquele animal que tem fezes muito pastosas, amolecidas, é sinal de que tá merecendo os ossos aí na alimentação dele. Ai, que legal. Espera aí só um pouquinho. Ah, é porque como eu tô controlando as perguntas, tem hora que eu quero tirar do seu rosto a dúvida que fica aqui, assim, eu não consigo. Mas não, acho que não aparece nem pro pessoal, porque não aparece pra mim, então também não deve aparecer pra ninguém. Ah, tá. No Instagram tá super moderninho, eu já tô velha no Instagram, porque as coisas estão mudando, eu tô ficando... Eu também. Semana passada eu fiz live, eu não sabia como chamar a pessoa pra participar. Eu fiquei muitos meses sem fazer live. Acabou de mudar, teve uma atualização hoje no meu Instagram que mudou o jeito das perguntas, então eu tô apanhando aqui. Ó, eu quero te fazer uma pergunta que tá na caixinha e que é até uma dúvida minha mesmo. Meus cães comem ração, tá? Eu dou o ND da Farmina, é o que eu tento fazer de melhor ali. E não consigo tá? É uma boa hora ração. A gente conversa sobre isso, mas... por exemplo, hoje eles comeram, fizeram... eu divido sempre em 3 refeições, mas hoje eles tomaram um café, teve um pequeno almoço, e agora à noite eu dei os ossos, um para cada um. Então, quando eu faço isso, eu não dou uma porção de ração, eu não dou uma janta. Eu deixo meio que eles ficarem nisso. O que você acha sobre isso? Assim, é algo que você... Eu acho que depende super de cada caso, porque depende do animal, depende da quantidade de óleo e depende também se esse animal como ele vai lidar, né? Do quanto ele vai como que ele vai lidar comer, com né? os ossos. Do tipo do osso, do que tinha lá para ele, né? Exato. Então, às vezes você pega um osso super carnudo, né? Às vezes você pega um joelho, por exemplo, de porco, um joelho de boi, que vem com bastante carne, bastante tendão, ligamento e tal. E ele vai tirando tudo aquilo dos ossos, né? E ele vai, obviamente, ele vai engolindo aquilo. Dependendo do caso, Manu, se for um cão que já está acostumado a pular a refeição, se for um animal que já aprendeu, né, a tirar essas partes carnudas ali do osso, tudo bem pegar e nesse dia que vou oferecer, reduzir um pouco a oferta da comida. Eu acho até interessante. Mas não sendo, né? Sendo naquele recreacional que a pessoa deixou ali meia hora, 40 minutos, aí respeitar a alimentação. Respeitar a quantidade, Por isso que, assim, depende demais. Depende do osso, né? Da qualidade do osso oferecida. Para cães miniaturas, por exemplo,
você oferece cães chihuahuas, né? Você vai oferecer um joelho de porco? Até pode. Vai Mas dar ele, coitado, não problema. vai conseguir. Ele não tem nem abertura da boca para conseguir roer um ossão, É verdade. né? Então, por exemplo, um chihuahuazinho de 1,5 kg, você pega e você oferece um osso pequenininho para ele roer, né? Um ossinho menorzinho. E pode correr o risco dele pegar esse osso e mastigar. Mastigar e engolir. Tudo bem também, se ele fizer isso, né? Se ele tiver competência de digestão, tranquilo. E aí acaba se tornando quase que uma refeição, né? Acaba se tornando algo que ele está engolindo ali, ele está comendo aquilo ali, né? E aí, para casos assim, é melhor então reduzir a quantidade de comida oferecida ou de ração oferecida. Tá, doutora, eu acho que seria legal você falar sobre aquele cuidado básico que eu até li no seu artigo, que é o congelamento, que é sobre um vinagrinho ali de maçã. Para quem não entende ainda como ofertar, qual que é o cuidado? Porque as pessoas perguntam muito também, ou quando falam que elas assavam antes, ou elas cozinhavam antes, ou elas ferviam alguma coisa, Uau, como socorro. uma forma de higienizar. É, eu fico preocupadíssima com isso, porque de vez em quando aparece para mim, né, no Instagram perguntas assim: ah, eu cozinhei um pé de galinha e dei pro meu cachorro comer. Me dá uma até azia. Dá até uma azia aqui no estômago, sabe? Na mesma hora, imediatamente. Gente, de forma alguma, por favor, não ofereçam ossos cozidos para o animal de vocês. O osso, para ser oferecido de forma segura para cães, para gatos, precisa ser cru, sempre cru. O osso, aí você vai falar, mas Larissa, mas como assim, né? Por que o osso cru? Como é que ele digere? Acreditem, o osso cru, o animal tem muito mais capacidade de digerir o osso cru do que o osso cozido. O osso cozido, primeiro que ele não vai ser digerido pelo estômago, ele vai chegar ali no suco gástrico e o osso, quando ele é cozido, quando ele sofre aquecimento, existe uma alteração em toda a morfologia do osso, principalmente no colágeno, e que impede dele ser digerido pelo suco gástrico do carnívoro. Uau. Então, aquele osso vai chegar, muitas vezes, pontiagudos, né? Ele tem uma paciente minha, depois eu vou te mandar essa foto que vale a pena até você postar para o pessoal que te acompanha. Ela fez um negócio muito legal. Ela pegou um osso e ela triturou esse osso, cru. Depois ela pegou o osso, um mesmo osso, cozinhou e triturou. E aí ela tirou uma foto de como que esse osso fica depois de cozido. O osso cozido, se eu não me engano, foi tipo uma coxa de galinha. E o osso cozido, ele quebra, ele fica com vários formatos pontiagudos. De lasquinhas, né? Ferpinhas, assim, né? Exatamente. E isso chega lá no estômago do cachorro e simplesmente não é digerido, ele passa batido. Então, o risco que se tem de uma perfuração por causa da oferta de ossos. Eu sei de vários casos, inclusive. Eu também. De perfuração, ou então de obstrução, por causa desses ossos que foram oferecidos cozidos. Isso é muito perigoso. Então, jamais ofereçam ossos cozidos para o animal de vocês, tá? O osso cozido não é digerido. O osso E é cru. muito comum, Larissa, assim, a gente está aqui falando, tem 70 pessoas escutando a gente, tem as pessoas que conhecem o meu trabalho, tem as que conhecem o seu, que vão buscar orientações. Mas, no geral, em toda aquela multidão que não tá aqui no Insta, que não nem sabe desse universo, a galera faz o churrasco em casa e vai dando um osso assado. Né? Eu sei de um cãozinho que ele perfurou tanto, que era a veterinária do meu cachorro, isso fazem muitos anos. Ela não conseguiu salvar o cachorrinho de tão que tava, sabe, já tudo perfurado. Então Sim. E eu sempre falo assim pro pessoal, quando eles falam, mas como? Eu falo, gente, mas na natureza você acha que o quê? O cachorro, o lobo vai lá, ou o canídeo vai lá, mata, e fala, agora assa isso aqui pra mim. Exatamente. Vamos aproveitar que você tocou nesse assunto. Toda vez que a gente quiser fazer alguma coisa que você achar muito diferente pro cachorro, pro animal, você para e pensa assim, peraí. Se ele não me tivesse, né? Se ele não fosse um animal domesticado, como que ele iria atrás de comida? Como que ele iria consumir
os ossos, então, já que a gente tá falando dos ossos. Como é que ele ia consumir os ossos, Manu? Ele ia caçar lá um passarinho, um roedor, que seja, e ele ia consumir aquele animal inteiro, recém-abatido. Tudo. E ele ia comer tudo, ele ia comer crânio, ele ia comer carcaça inteira, ele ia comer estômago, intestino, rabo, tudo. Ele ia comer Sabe tudo, o o que animal que eu fiquei inteiro. pensando agora nisso? Você ficou falando, minha cabeça já ficou viajando aqui na historinha real. Aí eu fiquei pensando, as pessoas olha, não tem muito a ver, mas assim, as pessoas se assustam muito e ficam decepcionadas quando dão um ursinho, trem de pelúcia pro cachorro. Aí vai Cachorro. lá, pagou R$ 100, deu, aí olha o cachorro faz assim, arranca tudo, aí abre a barriga e arranca o trem que tá lá de dentro, que são as vísceras, né? E a pessoa fala, será que a pessoa queria que brincasse de, vamos, oi, né? Dorme aqui comigo. Cara, como que o bicho funciona só? Não faz. É, você trouxe um exemplo muito interessante, é verdade. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E é muito comum do cão destruir o bicho de pelúcia, abrir um buraco e tirar todo a espuma lá de dentro. Faz parte dele, faz parte da natureza dele. É o E que por você mais estava que ele seja falando. domesticado, exato, faz parte do instinto. Por mais que ele seja domesticado, por mais que seja um cãozinho que dorme com você, por mais que seja um cãozinho super obediente, todo treinado, cheio dos comandos e Não etc., importa. ele Ele é um continua bicho. sendo cachorro. Ele continua sendo cachorro e ele tem necessidades fisiológicas, biológicas, e ele precisa colocar isso em prática de alguma forma. E aí, continuando o cuidado que você pediu para eu falar, além de forma alguma oferecer cozido. E aí muitas pessoas perguntam, mas como então eu ofereço um alimento cru, principalmente uma carne, né? Uma parte que vai ter carne e tudo mais crua, de forma segura. Bom, existe o que a gente chama de congelamento profilático, né, Manu? Claro que aí tem gente que já falou, né? Veio me questionar. Mas na natureza ele não iria fazer o congelamento profilático. Não iria, porque ele ia abater o animal e iria comer logo em seguida, Então, né? né? E é totalmente diferente de você comprar um alimento, uma carne, um osso carnudo cru no mercado, no açougue ou em qualquer lugar que seja, que foi manipulado, que foi manuseado, que o animal foi abatido, foi eviscerado e etc, etc. Então é completamente diferente. E o cão, assim como o gato, ele tem uma capacidade de lidar com é, micro-organismos, até mesmo patogênicos, de uma maneira muito eficiente. Sendo ele um animal imunocompetente, ele é capaz, Manu, de comer carne em estado de putrefação. Sim, inclusive eles adoram. Eles gostam. Eles gostam. Porque eu falo isso porque na natureza os cães, os gatos também, mas principalmente os cães, quando eles caçam animais maiores, eles não consomem todo o animal ali. Eles não comem tudo. Eles comem uma parte e na cabeça deles, faz parte, né, do instinto deles, eles não sabem se no dia seguinte eles vão conseguir caçar novamente. Eles não sabem. Então, na cabeça deles, eles conseguiram caçar hoje. Vai segurar ali o Caramba, tempo, né? eu não sei se amanhã eu vou conseguir de novo caçar, não sei se amanhã eu vou conseguir comer novamente. Então ele tenta guardar. Então tem aquele instinto, né, daquele animal. Eu recebo muito esse relato, mas muito esse relato. Pessoal que ofereceu pela primeira vez osso pro Ficou animal frustrado. e a pessoa falou assim: Nossa, eu dei o osso pro meu cachorro, ele lambeu, cheirou, deu umas mordiscadas e foi Guardou. esconder o osso, cavou um buraco e escondeu o osso. Ele não gostou do osso. Eu falei, não, não é que ele não gostou. Ele guardou, guarda de recurso. Ele foi guardar o osso para amanhã, para semana que vem, para depois, e depois, depois. Eles fazem isso. Então, na natureza, muitos cães fazem isso para eles poderem consumir aquele alimento posteriormente. E muitas vezes esse alimento entra no estado de decomposição ali. E eles comem mesmo assim. Não significa que vocês têm que dar comida estragada, tá, gente? A gente está falando de animal sem a influência do ser humano, né? E eles são muito mais E tem a parte também imunocompetentes. comportamental, que aí eu falo quando o pessoal fica Sim, pé da vida que o cachorro fez isso, ou com o osso, ou com outro item lá, e fala, mas ele não tá aproveitando, ele não tá. Eu falei, cara, ele tá, ele ele guardou. E tá. agora
sabe que aquilo tá lá e ele vai passar de vez em quando. Seu Cara, bicho tá que ele não triste, coma. Que ele é a não vibe coma. dele, né? É. Que ele não coma, que ele não vá roer. Mas só o fato dele pegar aquilo, cavar um buraco, enfiar ali na terra e deixar, Meu, cara, não aquilo tá se gera. lambendo. Não tá mais Gera lambendo. um sentimento de prazer e de dever cumprido muito grande, sabe? E aí, pensando na segurança, né, da oferta do osso cru, da carne crua, a gente faz o congelamento profilático. E isso varia muito da espécie do osso que você dá. E Eu aí é vi no seu diferente. artigo. É diferente, por exemplo, do osso de frango, né, de aves, diferente do osso bovino, diferente do porco, diferente do peixe, Nossa, eu fiquei etc. impressionada com o porco, que tava 21. 21 dias. Pois é, o porco realmente ele tem uma substância que pode ser encontrada no porco. Ah, esqueci o nome agora do parasita. Tenísia? Não, eu esqueci o nome do parasita. Mas tem um parasita, esqueci, fugiu aqui o nome do parasita. Mas existe um parasita que não pode ser encontrado na carne de porco, que ela é bem resistente. Ela é muito resistente. E para você gerar de fato a morte desse micro-organismo, desse parasita, você precisa de um período muito longo de congelamento. E esse congelamento precisa ser ou você faz um período muito longo de congelamento, que é o de 21 dias, ou então você faz um congelamento durante 7 dias a menos 18 graus. Já é mais difícil para a pessoa comum garantir isso daí em casa, né? Eu vou dar uma dica. Pessoas que têm geladeiras inverter, sabe? Aquela geladeira invertida, que o freezer é embaixo. Uhum. Normalmente, procura saber. Normalmente o freezer, ele chega a menos 18 graus. E aí dá para fazer um congelamento do porco por 7 dias. Tá. Agora, se você tem um congelador convencional. Minha geladeira não, minha geladeira é tradicional. Mas tem algumas geladeiras que tem o freezer que também atinge menos 18. Aí você precisa ver nas informações do produto, né? Do eletrodoméstico. Você precisa saber. Geralmente, as geladeiras inverter chegam a menos 18. As outras convencionais, chegam a menos 7, menos 8 graus somente. Então, nesses casos, é preciso fazer um congelamento de 21 dias. Tá, então, ó, assim, 21 para porco e 3, né, para boi. Para boi. Para boi. Aves, de forma geral, frango, peru, pato, codorna, são 24 horas só. Tá? Inclusive, os ossos de aves é uma excelente opção de ossos recreativos para cãezinhos miniaturas. Eu dei para Gaia quando ela chegou, que ela era muito filhotinha, eu comecei com de frango com ela também. Asa de frango, pescoço de frango, enfim, é uma boa opção. Que legal. Tá, pra gente, a gente já deu os 40 minutos, tá? Pode fazer mais perguntas aí. Pra gente finalizar, tem uma que é muito importante, que eu gostaria que você fechasse com ela. Deixa eu só pegar aqui. Sabe o que que é? São as questões dos cascos. Eu não tô achando agora. Dos cascos e chifres. O que você pensa sobre eles? Tem pessoas que me perguntam sobre quebrar os dentes dos cães, né? E tem também, por exemplo, a gente podia colocar assim, ó. Vamos colocar para fechar essa live. Ossos naturais, cascos e chifres e aqueles mordedores artificiais, os Benebones, os Nylobones, que eu confesso que eu não uso e não recomendo, não sou fã deles. Mas os cascos e chifres eu gosto muito. Queria saber sua opinião e assim, como que você classifica, quais são as notas? Tipo, esse é o melhor, depois esse, depois esse. Sou fã dos ossos, dos cascos e chifres, super fã. Botando assim, vamos lá, numa hierarquia, ossos naturais, ossos de verdade,
para mim está em número 1, né? De mordedor, de recurso para roer, tá em número 1 ali, porque chama muito a atenção do animal e casa muito com a sua necessidade fisiológica e biológica. Aí vem os cascos e chifres, que são muito interessantes também. Gosto, sou super usuária, quer dizer, os meus animais são, né? Tenho coleções aqui de cascos e chifres. Eu tenho um cestinho que fica aqui na minha sala, que os cachorros, eles, muito engraçado, tipo cesto de brinquedo, né? A hora que elas querem, elas vão lá e pegam o chifre, o casco, enfim, para poder roer. Eu ensino isso, exatamente o que você está falando, eu chamo de caixa mágica de brinquedos. Então, lá dentro ficam esses itens e combis, assim, os brinquedos de roer, para que eles tenham autonomia de ir lá pegar. Muito show saber que você gosta também. Eu gosto bastante. Aí vem aí em segundo lugar, né, de hierarquia, para mim, dos mais interessantes para roer. Bom, a minha opinião é em relação a riscos de quebrar dente, etc. Pessoal, riscos existem em tudo que a gente faz, tá? O cão, ele tem risco até de roer um bichinho de pelúcia. Existe risco. Até o sofá. Até o Se você não sofá. tá nada, até o sofá. Né? Até o sofá. Eu conheço alguns casos de cães que roeram o próprio pano da caminha, engoliram e tiveram uma obstrução intestinal terrível. Alguns até vieram a óbito. E risco existe em tudo que a gente faz, tá? Você precisa assumir esse risco. Você precisa assumir essa responsabilidade, tá? Só que é o que eu falo, você não pode simplesmente... Você tem um cachorro que você não confia nele a ponto de deixá-lo roer um casco ou um chifre, porque ele é um cão muito ansioso, ele é muito agitado, ele tem mania de botar tudo na boca, ele não tem limites. Você vai fazer a oferta sem supervisão? Não, você vai supervisionar. Igual uma criança, tem uma criança que está brincando. Eu sempre faço essa analogia. Você tem um filho, você tem uma criança, um neném de 8 meses. Você coloca ele num tapetinho cheio de brinquedo à sua volta. Você larga ele lá, fazendo o que ele quiser? De forma alguma. Você fica com ele, você supervisiona a brincadeira, né? Você supervisiona a interação dele com os brinquedos. Da mesma forma, você tem que fazer isso com o cão. Aquele que não tem o hábito, que não é safo para lidar com aquilo ali. Eu hoje tenho as minhas cachorras que são super safas em relação a isso. Super, eu acredito que os seus também. Tanto que você deixa, né, os ossos super à vontade. Eles conseguem medir. Eu tô precisando dar uma desestressada aqui, vou ali roer um cado. Então, assim, aqui em casa a gente já chegou nesse patamar de eu não precisar ficar controlando isso, sabe? Mas existem casos onde o animal, ele fica viciado naquilo ali e ele rói. Né? Assim, Oi? Ele nunca teve isso e Nunca teve. Ele fica muito afoito, ele quer engolir aquilo de uma hora. Exato. E aí ele fica ali horas. Tem cão que não deixa nem o tutor chegar perto quando ele está com o osso, ou com casco, ou com chifre. Isso é muito sério também. Tá, então vamos abrir aqui e pegar um pedacinho. Duas coisas também que a gente tem que pensar, pessoal, é quando a gente dá esses itens para os bichos roerem, principalmente se for o natural, ou até o casco e o chifre, aí menos um pouco do que o natural. O natural é o que mais potencializa a posse de recursos. A hora que você vai dar esse item para o seu cachorro, se você tem mais de um cachorro, os cachorros têm que estar separados. Tá? Os meus conjuntos, mas tem todo um processo de educação, eles não disputam recursos, eles passaram por isso. Então, assim, a gente não testa. E também, uma pessoa escreveu para mim, assim, Larissa, que ela deu o osso pro cachorro dela, pro filhote de Rottweiler de 6 meses. E aí ela até ficou lá passando a mão no cachorro enquanto o cachorro roía. E o cachorro ficou muito nervoso. Então, assim, quando o cachorro tá roendo, é o Instagram dele. Se você não treinou o seu cachorro para que ele lide com a tua presença perto, e ainda assim não é hora de você mexer, aproveita para fazer outra coisa, deixa o bicho lá fazer Deixa o bicho lá. É o momento dele. É o momento dele, exatamente. Manu, e outra coisa, essa questão, né, de você precisa confiar no animal e o animal também precisa confiar muito em você.
Essa questão de Boa. recurso de posse, isso é muito sério. Você, você como trabalha com educação canina, você sabe que isso é coisa séria pra caramba, né? E você sabe que eu que trabalho com a medicina integrativa, então a gente sempre tem um olhar que vai além, né? A gente olha lá no fundo. Isso normalmente tem a ver com cachorro que tem uma guarda de recurso muito aflorada. Aquele animal que quando come a comida, o tutor não pode chegar perto, não pode tocar, não pode pegar a vasilha, né? O cachorro tá lá comendo, você não pode pegar a vasilha porque ele rosna, ele quer morder, ele fica ali, né? Parecendo, tô protegendo, tô protegendo, tô protegendo, tô protegendo. Às vezes até o lugar, né? O cachorro O sai, lugar, você passa lá perto e ele volta. é. Isso aí, normalmente, se a gente for olhar para o além, né? Para toda a questão energética e do passado desse animal, normalmente esse bichinho teve dificuldade, como é que se diz? Dificuldade mesmo, né? De se alimentar quando filhote, mamando na mãe. Às vezes foi um filhote que teve duas situações que podem acontecer, tá? Ou o filhote veio numa ninhada muito grande. Que ficou E ele mais fraquinho, que ficava e ele ali. teve que disputar, ali a teta da mãe. E aí, e também pode acontecer daquele animal que foi separado da mãe de uma forma muito cedo, muito traumática. Que acontece com muitos. Muito a maioria. Hoje em dia, né? A gente sabe disso. E outra situação que também pode acontecer são cães que vêm de ninhadas muito pequenininhas, até mesmo aquele filhote único, e que tinha tudo só para ele, sabe? Interessante. E teve tudo só para ele. Ele nunca precisou dividir com ninguém. Então ele não sabe, ele não aprendeu como lidar no momento ali da refeição, no momento dele se alimentar. Ele nunca precisou dividir com ninguém. Aquele momento, ele nunca teve a interferência. Né? Ele nunca teve a interferência de ninguém. Então, ele não aprendeu a lidar com isso. Então, existem essas duas situações que podem ter acontecido. E aí, olhando para isso, Manu, vale a pena para os cães que têm isso muito aflorado, além de trabalhar toda a educação, treinamento, de confiança, né, do tutor, que é um trabalho que você faz, vale a pena também aplicar alguma terapia energética nesse animal. Procurar mesmo um profissional que trabalha com terapias energéticas para ajudar fazendo uma comunicação intuitiva. Isso aí pode ser um assunto para outra live. Fazendo uma comunicação intuitiva, aplicando um Theta Healing, né? Que ajuda muito nessas questões de trauma. Se vê que o negócio não está destravando ali, está fazendo a educação canina, não está resultando. E não resolve. É porque é uma coisa puxa a outra, uma coisa ajuda a outra. Nunca a ideia da medicina integrativa não é atrapalhar, não é entrar no lugar de outra coisa. Não, é agregar. Sim. Sabe? É agregar, é somar. É somar ao que já está sendo feito. Então vale a pena. A terra mais fértil, sabe? Deixar uma terra adubada. Exato. Então, nossa, ajuda demais. Ajuda demais. Vou dar um exemplo de uma cachorra minha, que a Vicky, ela tem uma história de vida muito, assim, bem forte, bem pesada. E ela foi separada da mãe de uma forma muito triste. Ela teve muita dificuldade de mamar, muita dificuldade, porque ela perdeu parte da pata recém-nascida. Então, ela era aquele filhote mais fraquinho, que se movimentava mais devagar. Ela teve dificuldade de chegar até a teta, de mamar e etc. Teve todo esse trauma, né? E foi separada da mãe com 30 dias de vida. E aí, por causa disso, ela gerou uma compulsão alimentar. É aquele animal que... Conheço cães também, que por come... serem separados muito cedo, que... Cara... gerou uma compulsão alimentar doentia. É aquela coisa assim, Manu, se você oferecer... Ela come hoje cerca de 500 gramas por dia. Ela pesa uns 20 quilos. Nem sei quanto ela tá pesando, na verdade. Ela tá gorda. Ela come os 500 gramas por dia. E se eu der 3 quilos, ela come e ela quer mais. Eu conheço alguns assim. E justamente por essa separação muito cedo. Nossa, isso é muito comum. Pô, e se aí... a gente entrar nisso...
A gente vai até para a questão de ansiedade por separação, por exemplo. Exato. Foram Cães que separados antes têm. da hora. Aham. Cães que têm problemas de separação, né? Claro que tem muito a influência do tutor, assim, eu diria que mais de 60% da influência é do convívio com o tutor, né? Mas às vezes a plantinha, a sementinha foi plantada lá no desmame dele. Como foi esse desmame, né? Hoje eu estava estudando ainda, estava relendo um livro que eu gosto muito sobre o assunto, e aí me recordei ali pela leitura que até a questão, né? Os cãezinhos saem do ambiente. Então, assim, ó, você comprou um filhote, ó, vamos falar de comprar, porque quando é adotar, são outras situações, né? Acaba sendo até o que é de melhor naquele momento. Mas você compra um cachorro, ele foi tirado antes da hora, e aí não só a ruptura da mãe e da ninhada, mas existe a ruptura do local, do ninho, que é ainda que ele valora ainda primeiro do que a própria mãe. Tem fases ali do desenvolvimento do cachorrinho, que o ninho ainda, sabe, depois tem a questão de vínculo com os irmãozinhos, mas imagina, aí sai da casa, da casinha dele, do ninho, e vai para casa nova. Aí a pessoa chega, pô, esse aqui é o seu lar. Toma aqui, ó, fica aqui, esse aqui é o seu banheiro. Eu paguei R$ 400, sua cama de 500. Sei que lá. 300 brinquedos. Aí a gente vai dormir. E o bicho fica lá. Ele não tá entendendo nada. Até dói, outro... isso no coração também. Mas isso também. Nossa, isso me deixa muito triste também. Isso me deixa bem pensativa. Esse primeira noite, na verdade, não vou falar nem primeira noite, não, os primeiros meses. Por isso que eu pergunto, né? Faz parte da minha anamnese, como foi os primeiros meses, primeiras semanas do animal na sua casa. Porque geralmente, Manu, eu encontro respostas para os problemas dos animais aí. Ai, vamos marcar outra live sobre isso. Que eu quero te contar que eu mudei protocolos meus de recepção também do filhote, por conta de estudo nessa área. Vamos, com certeza. Eu adoro falar disso. Então tá. Bem, então acho que é isso. Eu agradeço a sua disponibilidade. Foi super legal falar com você. Se pudesse, eu ficava falando um monte aqui. Eu também. Eu gosto de falar bastante disso. Espero que o pessoal tenha gostado e acho que a gente conseguiu esclarecer assim, o básico sobre toda essa questão. Básico e o essencial, né? E o necessário sobre toda essa questão da oferta de ossos. E você falou, né, que você deu uma olhada dos meus artigos lá no meu site. Então, convido as pessoas que estão aqui assistindo a ir lá, porque tem alguns artigos que eu escrevi e tem outros que são estudos, artigos e papéis muito interessantes que eu coloquei à disposição. Que eu coloquei à disposição lá no meu site, porque às vezes eu falo coisas no Instagram e as pessoas perguntam assim, cadê a referência? De onde você viu isso, né? Tipo, eu não tiro da minha cabeça, gente. Tá lá, outras pessoas já estudaram sobre esse assunto. Tem muito aqui, tem artigos, tá aqui, ó, atendimento, site, aí tem terapeutas holísticas, energéticas, artigos e estudos científicos e teus artigos. Eu dei uma olhada nos teus artigos hoje. Gostei bastante do que tem aqui, parabéns. Vou ler mais. Eu acho que... Obrigada. Eu acho que tem o necessário e o essencial, né? É o que normalmente as pessoas mais perguntam e eu coloquei lá. Conforme as dúvidas vão surgindo, eu preparo algum material e jogo lá. Tá bom, então. Parabéns. Obrigada. Imagina, obrigada a você pelo convite. E a gente marca a próxima. Então tá. Da próxima a gente vai falar de ansiedade por separação. Tá Fechado. Bom? Então tá. Obrigada. Um beijo, nada. Beijinho. Tchau.